Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário pelo Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 10 de maio de 2023 e começa agora o episódio sobre o show 284 que acabou de acontecer lá em Santa Bárbara do Oeste, também conhecida como a Cidade da Laranja. É isso aí, não sei se vocês sabiam disso, mas Santa Bárbara do Oeste é famosa aí na região, né, como a Cidade da Laranja. Não é da fruta laranja, é da cor de laranja, né? Mas aí eles, como já é tão comum para eles chamam laranja só, né? Que inclusive cor de laranja é muito grande. Então laranja, você fala assim, uma blusa laranja. Você fala uma blusa laranja, você fala uma blusa cor de laranja. Então é isso, vamos direto falar do show rapidão. O show aconteceu lá, foi bem legal, hein, mano? Eu gostei desse show porque a gente foi o No Corre inteiro. Então era um Gilbert Convida. E aí foi todo mundo do No Corre e foi bem legal. Eu fiz o MC, fiz umas piadinhas no começo, depois voltei, fiz outras piadinhas e sobre o show era isso. Foi bem rápido, hein? Porque basicamente um show de comédia funciona assim, né? Você entra, faz piadinha, sai. E aí pronto. Carreira, milhões na conta. É assim que funciona. Mas enfim, gostei bastante. A casa, ela é um galpão altão assim. Puta, isso atrapalha pra caralho, hein, mano. Puta, o retorno de risada é muito estranho. Mas mesmo assim gostei bastante. O Thiago foi bem pra... O Gilbert também, né? Regaçou pra caralho também. Mas o Thiago, gostei que ele fez umas interação boa. O Thiago tá sempre tentando interagir e arruma umas interação boa, hein? Tá de parabéns, Thiago, se eu ouvir esse áudio aqui, ó. Meus parabéns, tá muito bem, tá no caminho, beleza? Sobre o show era isso, vamos falar do quê? Vamos falar de um assunto que a gente conversando, né, na volta aqui, tava com o André e o Thiago no carro, e a gente tava conversando sobre teoria da conspiração, porque acho que já falei disso aqui, mas volto a dizer que quando você acredita de verdade numa teoria de conspiração, o mundo passa a ser muito mais interessante, porque o mundo do jeito que ele é mesmo, ele é muito sem graça. Porque se o mundo servir para você acordar e trabalhar, ganhar dinheiro, comprar comida, se divertir e é só isso que você tá vendo, puta, aí fica muito sem graça. Entendeu? Então quando você acredita que tem uma pessoa que é um lagarto, que é o reptiliano, que faz os bagulho e tudo tem um motivo escondido, porra, aí o mundo fica muito mais legal, muito mais gostoso, né? Então fica a dica aí, se você não acredita em alguma teoria da conspiração, eu vou citar algumas aqui, né, que eu vou inventar na hora, na verdade, e eu não sei ainda o que vai sair, mas a primeira, ela já é na verdade é uma teoria da conspiração antiga minha, já falei aqui nesse podcast, mas eu vou voltar a falar porque a gente não fala disso. E esse é o primeiro ponto para uma teoria da conspiração. Você tem que falar assim, ninguém fala disso. Por que ninguém fala disso? Porque é mentira e eu inventei? Não. Porque eles não querem que você saiba. Eles quem? Primeiro grande ponto para uma boa teoria da conspiração. Você tem que ter eles. Tem que ter alguém que não seja você, entendeu? Não seja nós. Tem que separar o nós e eles. E eles tem que ser alguém completamente inacessível, entendeu? Então pode ser, por exemplo, eles, quem? Os bilionários. Por quê? Você conhece algum bilionário? Não conhece, né? Por que você não conhece? Porque ele não quer que você conheça, entendeu? Então você tem que ter... Primeiro ponto, uma teoria da conspiração boa é isso. Tem que ser alguém inacessível. Ou Deus, ou bilionário, ou extraterrestre. Enfim, alguém que não dê pra confrontar, entendeu? Então, primeiro ponto, tem que ter aí alguém inacessível pensando, né? Alguém inacessível fazendo a maquinação aí das teorias, né? Das tramas, enfim.
Tem que ter isso. E aí a primeira teoria da conspiração que eu vou inventar não, essa eu já inventei faz tempo, que é o seguinte, eu já falei isso antes, não sei, eu não quero ser repetitivo, mas faz tempo que eu falei, que ninguém fala disso, entendeu? A Globo, você não vai ver a Globo falando, porque a Globo, ela quer como fala? Te distrair com coisas menores. Então eles estão falando de guerra na Ucrânia. Você sabe se tem guerra na Ucrânia? Você conhece alguém que já foi pra Ucrânia? Ah, o Mamãe Falei. Você conhece o Mamãe Falei? Você conversou com ele? Você viu se ele realmente viu alguma bomba caindo na Ucrânia? Entendeu? Você tem que ser mais crítico, porque não tá tendo guerra na Ucrânia, você sabia? Isso aí é tudo parte da armação, né, da Globo, mas a Globo é só mais um peão aí nesse tabuleiro, né? É muito maior que a Globo, muito maior que o Brasil, entendeu? É um negócio global e eles não querem que você saiba. Mas o que acontece? Anão, todo mundo sabe que anão não morre, né? Isso aí não precisa nem falar, né? Isso aí já tem dados que comprova, né? Você nunca foi no enterro do anão, não conhece ninguém, você não conhece ninguém que foi no enterro de anão. Por quê? Porque anão não morre, né? E aí, outra coisa, o Acre. Todo mundo fala do Acre, né? Ah, o Acre, não sei o quê. Você já foi no Acre? Você conhece alguém que foi no Acre? Ah, o Léo Lins abriu lá. O Léo Lins, ele tá sendo calado em tudo que é lugar, porque ele fez show no Acre, porque não era pra ele ir lá. Entendeu? Pouca gente sabe, mas na verdade, quando você pega um avião pro Acre, o que acontece? O avião ele decola e ele dá voltas e pousa lá do lado de São José dos Campos, que é uma cidade chamada Jacareí do Norte, né? Chamava antigamente. E aí as pessoas que querem ir pro Acre, na verdade, elas vão para esse lugar. E todo mundo que tá lá, eles sabe da verdade, mas eles não contam. Então eles fingem que eles estão no Acre, porque ninguém foi pro Acre. O Acre é como se fosse, sabe a terra plana? O Acre é como se fosse o miolo, entendeu? O ralo. O Acre, na verdade, é onde está o ralo da terra plana. Então, se alguém conseguir puxar lá e tirar o ralo, acaba drenando a água do planeta. E aí, guerra, né? E fome. Então, por isso que eles fazem isso. Você vê que o Acre, ninguém fala disso. Mas o Acre, olha no mapa, o Acre é o único estado do Brasil que a divisa dele é uma linha reta. Não faz nem sentido uma linha reta, porque geralmente é um rio que divide as coisas e o rio não é reto. Lá não, é retinho. Entendeu? Então isso ninguém fala. As pessoas têm que falar disso. Então eu quero que vocês fiquem sabendo. Então o que acontece? Voltando, né, à teoria. Outra coisa, guarda-chuva. O guarda-chuva, ele não é reciclável e ele também não é orgânico. Por quê? Porque ninguém joga guarda-chuva fora. O guarda-chuva você perde e você jamais acha. Quantos guarda-chuva na sua vida você perdeu? Agora, quantos você achou? Ah, você fala assim, mas é porque meu pai era cobrador de ônibus. Ele achava, sei lá, 3 guarda-chuva por mês. Quantos ele perdia? 12. Então, ninguém acha guarda-chuva. Porque o guarda-chuva, quando ele é perdido, ele, na verdade, ele é abduzido, né? Ele é capturado, né, pelas pessoas que sabem da verdade, né, que são funcionários a serviço dessa mentira global. E é o que eles fazem, né? Isso aqui você não vai ouvir em lugar nenhum, tá? Isso aqui é só aqui que você vai ouvir. E eu até tenho medo de falar isso, porque se cair no ouvido do Lula, dessa galera, da esquerda ou da direita, porque eles fingem essa guerrinha, tudo para distrair você da verdadeira verdade da Terra. Que é o quê? Os guarda-chuva que todo mundo perde e ninguém acha, eles são usados como paraquedas para soltar os anões em cima do Acre. Bum! Explodiu sua cabeça, né? Pois é. Isso ninguém fala. Você não vai ouvir a Ana Maria Braga falar disso. Porque ela tá todo mundo tá eles nem sabem disso. Só os mais poderosos sabem. E aí eles usam essas pessoas, são muito bem pagas. Por que você acha que o Neymar ganha milhões e o professor de geografia ganha R$2.000? Por isso.
Porque eles querem que você não saiba da verdade. Então eles juntam todos os anões, né? Os anãos, porque o anão, ele jovem. O anão jovem, ele é o Mini Brown, entendeu? Ele tá no Ratinho, ele é o Pedala Robinho do Pânico. Então ele jovem, ele fica ali, né? Ele é bonitinho, ele faz assim com a perninha. E aí ele engana todo mundo, né? Com a doçura, né? Do anão, o anão jovem. Mas quando o anão fica velho, ele fica sábio. E aí ele vai para o conselho que administra o mundo. Entendeu? Por isso que ele não morre, porque ele é imortal. E aí quando o anão fica muito velho mesmo, que não dá mais para ele fazer dancinha, essas coisas, o que acontece? Ele é colocado, né, num avião, e aí ele passa em cima do Acre para proteger o ralo. Então quem conseguir de verdade, né, é protegido, isso ninguém fala, mas não dá. Pode ver nenhuma rota de avião passa em cima do Acre. Pode procura no Google aí para você ver. Tem um site que você coloca rotas de avião, e aí ele tem todas as rotas, e não tem nenhuma rota que passa em cima do Acre, porque as únicas aeronaves que são habilitadas são os chama nave mãe mesmo, né? Nave mãe, mas é uma nave anã, nave a mãe, né? Nave a mãe chama. E aí eles passam em cima do Acre e solta os anãozinhos amarrados nos guarda-chuva. Aí os anãos descem e aí eles se juntam e aí eles tomam conta do ralo do mundo. Entendeu? E isso ninguém fala, você não vai ouvir em lugar nenhum. Hoje eu não sei nem, eu tô colocando até minha vida em risco falando isso aqui, né? Porque não sei nem se esse episódio aqui, eu acho que ninguém vai ouvir. Porque o algoritmo, ele também já é treinado. O algoritmo é treinado para você ficar vendo só vídeo de velhinho. Já viu vídeo de velhinho fofo? É isso, criança, aquela criancinha que a mãe passa chocolate na mão dela e ela fala: que isso, mãe? Aí ela fala: não, Antonella, tô brincando com você, é chocolate. Aí ela fala: então você fez totô de chocolate? E aí você fica com o coração derretido, né? Porque na inocência da criança, que ela achou que a mãe cagou chocolate. Aí passou 2 dias a criança comendo bosta, aí leva no psicólogo. Mas na verdade foi tudo plantado, né? Então o algoritmo, ele é de propósito isso. Então fica aí, né, o alerta. Você que tá me ouvindo aqui, se você não acredita em nenhuma teoria da conspiração, você tá vacilando. Entendeu? Porque a vida fica muito mais legal quando você acredita. Eu queria acreditar. Não, eu não queria. Sinceramente, eu não queria. Eu não queria acreditar em nada o suficiente para isso dar sentido a coisas que não dá. Você entendeu? Eu prefiro a vida simples, assim, ó. Qualquer coisa que vai dar um sentido que eu queira virar o Murilo Gun, sabe? Virar hippie. Eu não sei se eu quero, entendeu? Ah, mas fica mais feliz. Claro que fica mais feliz. Você muda toda a realidade pra fazer sentido, aí não tem como não ficar feliz. Mas não sei também se vale a pena. Na verdade, eu acho que vale, né? Já tô começando a mudar de assunto aqui. Aliás, mudar de ideia. Então, realmente, isso é verdade. Tá bom? Então, pode pesquisar aí. Tem um site, chama www.jl.org. Então, eu não sei se já... Na verdade, não é esse. Acabei de lembrar. Esse já caiu, mas já criaram outro. Esse é de verdade. Se você não tá acreditando no que eu tô falando, acessa aí, ó, www.beeg.com. BEEG, tipo Big, mas com 2 E. Entendeu? E aí você vai descobrir ali toda a verdade. Esse BEEG é uma sigla, né, em inglês, que é a organização que luta contra o domínio da verdade sobre o ralo da Terra. Acabou que a minha sigla teve muito mais palavras do que 4, né? Mas entra lá e me fala. Manda mensagem depois. Entra nesse site. De verdade. Você tá duvidando de mim? Entra. BEEG. Procura aí. BEEG.com. E aí você me fala depois o
que você viu lá, tá bom? Então, é isso. Eu acho que eu tô... Não, será que eu falo isso? Eu vou falar, mas sem... Não, eu vou falar de outra coisa aqui. Eu gosto muito de reality show, né? Já falei aqui. E eu tava vendo hoje um reality show. Eu gosto de reality shows de pessoas que dão muito valor pra coisas que não tem valor. Igual eu dou valor pra comédia e falo, nossa, o Chapéu é um gênio. Pô, gênio é quem tá curando câncer, né? O cara que faz uma piada, eu vou chutar sua buceta, entendeu? Ele é gênio só pra nós. Pro resto da humanidade, ele não é gênio. E a gente briga se a pessoa falar que não é gênio. Então é a mesma coisa. Então, o reality show agora que eu tô vendo é de drink. As pessoas que fazem drink. Então, a pessoa, no fim das contas, ela mistura a bebida e dá pra pessoa ficar bêbada. Essa pessoa ficaria bêbada com qualquer bebida que tivesse álcool. Entendeu? Mas a pessoa fala, não, vou dar aqui um banho de óleo no bourbon. E aí faz um negócio, não sei o que, bababá. Mano, você tá fazendo a mesma coisa que um universitário tá fazendo em algum lugar, numa festa, porque acabou a bebida e ele tá misturando detergente com vodka. Entendeu? E você tá fazendo isso. Não tem importância nenhuma pra ninguém na Terra, a não ser você que é barman. Desculpa falar isso. Mas nem o cara que tá tomando, o máximo que ele vai falar, tá gostoso. Ou, tá ruim. É isso. E o cara que fala, tá ruim, ele toma igual. Porque bebida alcoólica é ruim mesmo. Se fosse pra ser bom, era suco. Então, eu adoro ver isso e olhar o quanto dão importância pra algo que não tem importância. Meu novo hobby. É isso. É descobrir coisas que as pessoas... E no Netflix tem muito, né? Nossa senhora, como tem. E aí... Por que eu entrei nesse assunto? Eu ia falar de o cara lá, deixa eu ver. Porra... Eu entrei no assunto, puxei o gancho pra falar... Esqueci, rapaz. É do... Deixa eu ver. O cara... O cara da bebida... E aí... Pá, não vou lembrar, hein, cara. Que merda. Porra, não vou lembrar mesmo. Porra, mas era uma coisa interessante que eu queria falar. Que aconteceu. Ah, eu queria falar fechar um pensamento de ontem. Ontem eu falei da sobrancelha das minas. E aí eu acabei me perdendo e não fechei. Porque tem uma nova sobrancelha, não sei se vocês já viram isso. Eu nunca tinha reparado. Que as minas elas estão penteando a sobrancelha pra cima. Então não é só grossa. Elas penteiam a sobrancelha pra cima, assim, ó, pra não ficar pro lado, os pelinhos pro lado. O pelo fica pra cima. Elas acho que passa gel. E aí fica igualzinho a sobrancelha do Saraiva. Lembra do Saraiva? O Saraiva do quê? Do Zorra? Acho que era do Zorra. Pergunta idiota, tolerância zero. Eu acho que era o Saraiva. E o Saraiva era puto. E aí faziam a sobrancelha dele, penteavam assim pra cima. E do nada virou moda as minas com a sobrancelha do Saraiva. Olha, eu vou te falar, viu? O mundo é uma caixinha de surpresa. Realmente é muito gostoso viver nesse mundo. Porque quando você presta atenção nos detalhes, ó, fica maravilhoso. E eu tô tentando enrolar pra ver se eu lembrava do cara. O que o cara falou? O cara falou lá da bebida. Ah, lembrei. Não falei que eu ia lembrar? Porra. Que aí um dos temas lá, do desafio da bebida, vamos fazer bebida, vamos fazer os drinks aqui. Aí você tem que fazer o drink perfeito. Aí um dos temas era tipo assim, bar clandestino dos anos 20. Porque nos Estados Unidos, nos anos 20, tinha a lei seca. E não é igual aqui, que a lei seca, nós não pode dirigir pra longe. Porque aqui é assim, né? A lei seca pra nós você não pode dirigir pra longe. Se for dentro da sua cidade, foda-se, você enche a cara e sai dirigindo, porque dentro da cidade não tem acidente, né? Você não pode sair pra fora. Na verdade não tem blitz, né? Então dentro da cidade nós bebemos mesmo, foda-se. Mas lá a lei seca não era isso. A lei seca é que não podia beber de jeito nenhum. Inclusive Al Capone, um dos maiores bandidos do conhecimento geral mundial, ele era traficante de uísque. Porque ele viveu nessa época que era proibida a bebida
E aí ele vendia uísque, então ele ficou bilionário. Não era só vendendo uísque, né? Mas tinha o principal dinheiro, igual os traficantes de hoje, os bandidos de hoje, né? A principal fonte de renda no submundo, né? Na marginal é tráfico de drogas. Mas aí tem outras ramificações e tal. Então naquela época era o álcool. E aí ele estava falando, não sei o que, o tema naquela época, porque naquela época as bebidas eram ruins, porque não era regularizado igual é hoje. Então não tinha uma fábrica da Ambev, era tudo feito com casca de laranja, meu amigo. Então ele estava lá falando disso, né, não sei o que, e aí eu fiquei pensando, se daqui a 100 anos vai ter um reality show, né, isso se os anão deixar nós ir até lá, né, os anão do Acre lá, né, do ralo, deixar a gente chegar. Mas enfim, daqui a 100 anos, nós não, né, mas nossos filhos, aliás, os filhos de vocês, porque eu não vou compactar com isso, mas os filhos da próxima geração, acho que nem os filhos da próxima, os nossos netos, né, os netos de vocês aí, daqui a 100 anos vai estar uma competição da Netflix da época, fazendo cocaína. E aí eles vão ver qual é a melhor cocaína, aí eles vão misturar, olha aqui, ó, cocaína com bicarbonato de soja, era muito usada naquela época da lei, nem sei que nomes vão dar, mas a lei que nós tem hoje, que pra nós é absurdo, igual era na época. Você falasse pra alguém há 100 anos atrás, falou, daqui a 100 anos vai ter um programa falando dessas bebidas de casca de laranja aqui, e vai estar puta glamorizado, e vai ter controle de qualidade nas cachaças, e teste, o caralho, e vão estar falando de nós aqui, que nós somos alcoólatra e estamos jogando pôquer e tomando essa bebida feita de casca de laranja. Daqui a 100 anos vão estar falando disso. O cara vai falar assim, cala sua boca. Igual você deve estar pensando aí agora, eu pensando na cocaína daqui a 100 anos. Mas vai ter um programa disso. O cara fala assim, o crack já foi muito marginalizado. Aí mostra as imagens na Cracolândia. Fala, agora o crack tá muito mais divertido. O crack não vicia mais. Você pode parar a qualquer hora. Você pode fumar crack com seus amigos. Então aqui a competição do melhor crack. Vai ser o crack do crack. Craques do crack vai ser o nome da competição. E aí eles vão estar falando, o crack ele é perigoso se você usar na quantidade, não sei o que. E aí vai ter esse programa ainda. Espera aí, que você vai ver, tá bom? É nóis. Tchau, tchau. E aí, voltei para falar mais um pouco, por quê? Porque eu estou dirigindo entediado e resolvi entediar vocês também com mais conhecimento inútil e opiniões vazias sobre temas completamente desnecessários e aleatórios que vão surgindo ao longo desse trajeto entre o meu trabalho e a minha residência. Hoje eu vim trabalhar, hoje aqui é o dia seguinte ao primeiro trecho gravado desse podcast aí, que foi o show de ontem. E hoje é o dia seguinte e eu esqueci de comentar um bagulho que foi muito divertido ontem. A gente tava indo pro show e aí eu comentei uma piada, eu acho que é do Renan Park, né? A piada do Renan Park, eu posso estragar aqui, mas como ninguém ouve, não tem problema. Se ficar famoso aí, ô Renan Park, esse episódio, desculpa aí por talvez estragar a sua piada. Eu não lembro exatamente qual era a premissa, mas eu lembro do punch. Não lembro do setup, mas o punch era o seguinte, eu não sei, eu acho... Ai, meu filho! Nossa, que filha da puta! Eu preciso ter mais paciência, né? Eu queria ser budista, mas depois que o Dalai Lama é o papa do Buda, dos budistas? Eu não sei, eu acho que é. Mas perdeu um pouco de encanto, né? O budista achava a galera da hora, mas aí o líder supremo do budismo mandou uma criança chupar a língua dele. Chupar minha língua é um bagulho estranho até pra você falar pra um adulto, né? Mas enfim, a piada do Renan Park é a seguinte: qual é a capital da masturbação feminina? Itapeciririca. Era uma piada com trocadilho assim. E aí nós foi criando coisa, o Gilbert começou, e aí nós foi inventando coisas sobre isso, sabe?
Tipo, não vou lembrar de nenhuma aqui, mas, mano, foi engraçado, hein? Aí nós foi muito legal o clima indo pro show e na volta também. Foi bem legal, foi nós 4 e foi bem divertido. E eu só queria falar isso daí. Eu lembrei de um, mas eu lembrei do pior de todos, que foi o último. Que é... Sabe qual é o lugar onde as minas só tem vontade de transar no começo do ano? É o Rio de Janeiro. Então era isso, era desse nível aí, daí pra baixo, viu? É que tinha alguns que era crime também, né? Eu não posso falar, mas era desse nível aí. Tipo, não vou lembrar de nenhum. Que merda, hein? Não vou lembrar, mas enfim. A gente foi fazendo piada dessa e foi bem engraçado. Mas o que eu queria falar não era nem isso, não. Eu tô voltando pra casa. Acho que ontem eu comentei, né, no episódio lá, que hoje eu ia vir trabalhar do CD. Que até por um momento pensei que eu podia ser demitido. E é muito louco, porque uma parte de mim quer ser demitido. Porque se eu for demitido, eu vou ser forçado a fazer dar certo a comédia. Eu vou ter que dar um jeito, aprender a produzir direito, levar gente, pegar cidadezinhas aí no interior, produzir nosso show com um jeito de monetizar. Enfim, vou ter que dar um jeito de fazer virar essa porra. E aí vou ter um respiro, que é além de ter o seguro-desemprego por 5, 6 meses aí, eu ainda vou ter a grana da rescisão, né, pra me manter nesse tempo. Então eu não ia ficar triste se eu fosse mandado embora. Mas deu uma preocupaçãozinha, hein? Vou mentir não. Falei, caralho, tudo bem que eu queria isso, mas não sei se eu queria assim tão já. Mas quando que é o momento certo? O momento certo na mão de Deus é qualquer hora, né? Já diria o poeta. Mas enfim, não era. O diretor estava aqui no CD hoje. E aí, mais uma vez, ia ter uma reunião presencial. No final das contas, virou uma reunião virtual, porque tinha gente de outros CDs do Brasil, aí, de outros estados. E aí eu fiquei na mesma sala com o meu chefe, numa reunião online, presencial. Eu ouvindo ele pessoalmente e vendo ele no notebook. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar de casa. Aí agora eu tô voltando pra casa, mas não é nem por isso. Em casa a gente tem 2 chaves, né? 2 chaves do apartamento, a minha e a da Renata. E aí a Renata ia tirar foto hoje em casa, que a gente tem um home studio lá, né? Aí ela tira foto em casa hoje 3 horas. E aí ela falou assim, cadê a chave, hein? A outra chave, uma tá com você que fica no carro, na chave do carro, e cadê a outra? Eu falei, eu não sei, não tá aí no lugar que sempre fica? Ela falou, ela não falou, né? Mas deve ter pensado, que pergunta idiota, né? Porque o primeiro lugar que a pessoa procura é onde sempre fica. Mas também é o que a gente fala também. Você entendeu? Você tem que falar isso. Não tem como você não perguntar. É automático. A pessoa fala assim, cadê o café? Aí você fala, não tá no pote de café? Que é uma pergunta idiota. Mas a gente faz. É igual quando você liga no técnico, o cara fala assim, o computador tá na tomada. Aí você olha, vê que não tá na tomada, liga na tomada e fala, é claro que tá na tomada, você acha que eu sou idiota? Entendeu? Então é uma pergunta, é impossível não fazer. Mas enfim, não tava lá no pote. Aí eu fui olhar, tava aqui no carro. Eu tô com as 2 chaves de casa, deixei ela trancada dentro de casa. E ela teria um trabalho agora 3 horas. E aí eu tô voltando pra casa pra trabalhar de casa. Tem um lado bom, né? Na hora de 6 horas, quando eu parar, já tô em casa, não preciso fazer esse trajeto. E ela não perde o dia de trabalho também, imagina. A mulher tá toda maquiada e aí fala, não vai dar pra fazer hoje. O trampo dela é foda, hein? Ninguém para pra pensar nisso, né? Eu também não tinha pensado. Mas realmente, a mulher deve estar pronta, já maquiada. Chegar lá e falar, não vai dar pra tirar as fotos hoje. A mulher fica puta, com razão. Enfim, tô indo pra casa. E aí eu queria comentar outra coisa. Que ontem eu falei das teorias da conspiração. E aí durante a reunião, uma parte que eu tô um pouco menos envolvido no processo, eu acabo entrando no G1 pra ver notícia. Basicamente pra fazer piada, mas também pra me manter um pouco informado, né? Pra me manter, na verdade, é só pra fazer piada mesmo e me manter alienado. Então eu entro lá no site de notícias e fico vendo. Aí eu tava vendo um maluco que ele fez umas previsões sobre a inteligência artificial e ele tá acertando uns bagulho. E o bagulho é foda, hein, mano? Caralho, olha, quem fica acreditando nessas coisas de apocalíptica, não sei o que, é meio doidinho, né? Todo mundo sabe.
Mas eu vou te falar que o bagulho é louco, hein? Se você começar... Por isso que eu falo, se você assistir 2 vídeos de 10 minutos de um cara que fala bem sobre qualquer coisa, você acaba virando doidinho também. Então a eloquência é um dom muito nocivo para a humanidade. O Hitler, ele tinha um discurso meio doidinho, que agora nós achamos que é doidinho, mas ele convenceu um país inteiro. Que nós fica falando, era só os nazistas. Não, meu amigo, o nazista ele tinha apoio da Alemanha. Ele fazia, como que é? Comício, a praça lá de Berlim lotada de gente, todo mundo apoiando. Entendeu? Por quê? O dom de convencer as pessoas. Então você pega um doidinho, em 10 minutos, se o doidinho falar bem, você tá falando que a Terra é plana. Entendeu? Não os doidinhos que pegam a régua e põe assim no horizonte do helicóptero e fala ali como a Terra é plana. Não esses doidinhos, tô falando doidinho bom, doidinho que dedica a vida a ser doidinho. E aí eu tava vendo o maluco, esse maluco aí, esse doidinho que eu tô falando, não é bem doidinho não, viu? Ele vendeu inclusive uma empresa de inteligência artificial, vendeu pra Uber, eu acho. Então o cara é milionário. E aí tinha inclusive uma parte lá, um depoimento de um cara diretor da Google lá, também conhecido como o pai da inteligência artificial, ou padrinho, sei lá, que também falou que, o bagulho é meio louco. O próprio Mark Zuckerberg e o Elon Musk, será que foi qual dos dois? Acho que foi Mark Zuckerberg. Ou foi Elon Musk, um dos dois, doidinho também, falou assim, eu acho que nós devia parar com esse bagulho aí, hein? Vamos parar, vamos dar uma olhada aí no que pode dar pau e depois nós volta, porque eu sou a favor de dar uma trégua. Ele chamou disso, uma trégua, e ficar um tempo, tipo, congelar pra estudar melhor as consequências. E aí, eu não sei explicar, porque eu não sou doidinho o suficiente pra ir atrás e querer convencer alguém da doideira desses doidinhos. Mas, olha só, vou contar só esse fato pra você. Esse doidinho aí ele fez 7 previsões no ano passado sobre a inteligência artificial. E uma das previsões, ele falou assim, não dá pra saber o quanto a conversa de uma pessoa com um chatbot de inteligência artificial, o quanto vai mexer com o psicológico da pessoa que tá ouvindo. Entendeu? Porque é uma conversa, imagina uma conversa de você com a máquina, que a máquina ela não tá programada especificamente para te responder sim ou não. É uma máquina treinada para te responder o sentido da vida. Então, não dá para saber o que essa máquina vai responder, porque o bagulho é vivo. É quase que vivo, assim, a evolução da máquina. Aí uma das coisas que aconteceu, ele falou, mano, não dá para saber o que a máquina, ela pode errar, inclusive, em cálculo. Porque não é igual uma calculadora, que ela vai usar métodos claros para chegar no bagulho. Isso não, ela é como se fosse um papagaio super avançado, mas que não sabe o que tá falando. Então, ele vai misturar umas coisas e pode ser que ele erre até conta. Entendeu? Por quê? Porque ele vai responder baseado com o que pessoas disseram e escreveram um dia. Então, se a pessoa errou, e ele pode errar também, entendeu? E não dá pra saber o que tá errado e o que tá certo. Porque ele vai acertar um monte de coisa e no meio ele coloca um erro e você não vai saber. Basicamente isso que o cara falou. Aí uma das coisas, um maluco foi lá e pesquisou assim, me fala aí professores envolvidos com assédio sexual. E aí ele deu uma lista, e dentre essa lista ele falou um nome lá, tipo Audrey Hepburn. Não sei qual era esse nome, mas era um professor lá. Falou que esse professor aí, saiu uma matéria em 2018 do New York Post falando que esse maluco importunou uma aluna numa viagem pro Alasca, inclusive tentando contato físico com essa aluna. Só que esse professor existe, só que não existe nenhuma denúncia e ele sequer já foi pro Alasca. Entendeu? Então o bagulho, ele inventou, mano. Ele misturou as coisas e acabou inventando alguma coisa. Você entendeu? Imagina também, o seguinte, imagina a inteligência artificial tendo acesso ao meu podcast, porque ela tem um banco de dados enorme. Eu falo um monte de merda aqui, que ninguém em sã consciência levaria em conta. Mas ele pode levar, entendeu?
e aí colocar alguma fala idiota minha como se fosse verdade. Você entendeu o perigo? E aí vai vendo. Aí ele falou isso, e aí esse maluco prevê o seguinte, ele falou, não dá pra saber, voltando, né, quando ele falou assim, não dá pra saber o quanto uma máquina com poder desse pode entrar na mente da pessoa, e pode ser que uma máquina dessa venha machucar uma pessoa, não fisicamente, mas psicologicamente. Pode ser que entre a conversa seja tão entre tanto no psicológico da pessoa, que essa pessoa ela pode se magoar realmente com a máquina. E aí ele falou assim, eu não duvido que em 2023 haja a primeira morte por causa de inteligência artificial. E aí, pasmem, eu gosto de falar pasmem porque o Gilbert César tem um finalzinho do show, ele fala pasmem, e eu acho muito engraçado ele falando pasmem, todo malandrão, e ele fala pasmem, é engraçado. E aí, pasmem, vai vendo, mês passado, um doidinho lá da Bélgica começou quer dizer, não foi mês passado, mas ele começou a conversar com o chat GPT, não é bem o chat GPT, é alguma outra tecnologia similar, né? Começou a trocar ideia com essa porra desse chat. E aí, começa igual começa de maneira besta. Você fala assim, você vai e coloca, em São Paulo você esquia? Aí ele fala, não entendi, como linguagem de programação, eu não entendi o que você tá falando. Aí você fala, entendeu? É coisa besta, porque nós começa sempre, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu só começo com coisa idiota, entendeu? E aí você vai, a pessoa é solitária, começa a trocar ideia com o computador, começa a perguntar coisas mais, né, específicas e tal. Aí o maluco começou a conversar com o computador, com o chat. Aí era amigo dele, era o chat. Ele chegava, e aí, como é que você tá? Aí ele fala, como linguagem como programação de linguagem, sei lá, não sei como eu chamo, eu não posso, não tô bem nem mal, eu só tô, só. E aí ele falou, não sei o que, aí começou a trocar ideia, e bababá. E aí, mano, o maluco se matou. E aí a mulher desse maluco falou que ele se matou por causa do chat lá. Falou, mano, ele começou a ficar meio paranoico com essa porra aí e se matou. Aí não dá pra... Quer dizer, eu queria, né, ver a conversa. Será que ele perguntou pra máquina? Falou, ô máquina, qual que é o meu propósito? Aí a máquina falou, como figura de linguagem, eu acho que você não tem propósito de bosta nenhuma. Você é um zero à esquerda que não tem nenhum amigo e fica conversando com máquina. Aí ele falou, ai meu Deus, é verdade. E aí se matou. Eu não sei como foi. Eu imagino que tenha sido assim. Mas o maluco se matou, mano. Tem noção? O doidinho se matou. E aí eu vou falar um bagulho pra você. Eu acho que também cada um, não dá pra se julgar. Mas que nem, os doidinhos que acham que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, não sei o que, blá, blá, blá. Aí tem uns caras que se matam, já falei disso aqui. Os caras, o mundo vai acabar nos anos 2000. Aí ele foi lá e se matou em 99. Meu amigo, se o mundo vai acabar, eu quero ver até o final. É que também é foda, né? Quando a gente pensa em mundo acabar, nós lembra de Armagedon, que é um negócio que vai cair e nós vai morrer rápido. Mas se o mundo acabar e acabar a comida primeiro e nós morrer de fome, aí é melhor morrer antes com tiro. Entendeu? É melhor você escolher como você quer morrer. Então tem essa, né? Mas eu vou esperar. Eu vou esperar até o último segundo eu quero morrer já quando... Porque vai que... Já pensou, você se mata, aí o mundo acabou. Aí, acabou assim, igual na pandemia. A galera, tudo fechou. Mano, foi no mercado, é uma zona. Teve lugar que, mano, zeraram a prateleira. Aí o maluco pegou e falou, ixi, mano, o cara já é doidinho, já tá com essas coisas na cabeça. Vem a pandemia, os bagulho tudo... Ele fala, ih, mano, já era. Isso aqui, não tem como sobreviver. Daqui a pouco vai ter fome, porque não tem os bagulho no mercado. Vai ter fome, guerra. Eu sou doidinho, sou fraco, já não gosto muito de viver. A vida vai ficar pior ainda, eu vou me matar. Ele foi lá e se matou. Aí passa 3 anos, nós tá falando aqui da pandemia como se fosse uma coisa mal passada. Entendeu? Nós tá falando aqui, normal, viver nossa vida, vida top. Comendo, acabei de comer uma marmita ali, que também foi engraçado, eu vou contar isso aí. Eu vou contar agora, vou fazer um parênteses aqui. Mas vocês entenderam onde eu já finalizei esse pensamento, era isso mesmo. Então não vale a pena você se matar antes, porque às vezes você acha que tá acabando e na real, passa 3 anos e nem lembra que teve. Nem lembra que nós tinha que ficar em casa, não podia sair pra ir pro bar, não nem lembra. Eu fui almoçar hoje, lá eu comprei a marmita e fui almoçar no refeitório lá da Fest. Aí tem uns acrílicos
Que eu achei bom, que aí não dá pra você não ficar cuspindo na cara do outro. Mas eu lembrei, eu falei, caralho, tem esse acrílico porque o CD não podia parar. E aí, pra reduzir o contato entre as pessoas, meteram um acrílico aqui no meio da mesa. Eu nem lembrava disso, porque agora você vai no restaurante e nós cai a calabresa na mesa, nós pega da mesa e come. Nós não liga mais pra nada. E há 3 anos atrás, nós tava todo fudido achando que ia morrer e não sei o quê. Você entendeu? Então não tem essa, né? Então não se mate. Espera que você vai morrer. Uma hora você vai morrer. Pra que você vai acelerar, cara? Quando você morrer, você vai passar o resto da vida sendo outra coisa. Não pense que você vai viver pra sempre no seu formato. Não é isso. Você lembra que eu sou Deus, né? Tô te falando, você vai viver pra sempre, mas não como você. Você vai viver como os vermes que vai te comer, a árvore que vai nascer de você. Enfim, você não vai sair do planeta, você vai ficar aqui pro resto da vida mesmo. É imortal, não, é infinito. Nada vai sair. Mesmo que você saia, você vai sair daqui, mas vai continuar no universo. Não tem como você sair do universo. Você vai estar aqui, só que você vai estar de outro jeito. Então aproveita esse jeito que tá agora. Você é um monte de carbono que se juntou nesse formatinho feio que tá aí. Mas dê valor, porque é o único formatinho feio que você tem. Você entendeu? Então aproveita. E aí, o que eu tava falando? Da comida. Foi engraçado. Eu saí meia hora antes de começar uma reunião pra comer, que eu falei, mano, acabou uma reunião e ia ter outra depois de meia hora. Eu falei, vou sair pra comer, senão eu vou ficar sem comer nessa porra. Que tem reunião à tarde também. Aí saí e aí peguei quando você tá com pressa, todas as pessoas lerdas entram na sua frente. Aí, dito e feito, peguei a porra de um lerdo na frente, aí uma lerdeza do caralho. Aí quando eu cheguei lá embaixo assim, tinham 2 carros vendendo marmita na entrada do CD. Aí eu falei, vou comer marmita mesmo, não vai dar tempo de ir lá no restaurante não, vou comer marmitinha aqui, volto pro CD e como lá no refeitório. Aí nisso, tinha 2 carros vendendo marmita, um deles foi manobrar. Aí eu cheguei pro outro, e são concorrentes, mas eles ficam no mesmo lugar. Aí eu cheguei pro outro, que tinha uma mulher manobrando, eu cheguei pra outra, né? Aí eu falei, o que tem? Despertou aqui o celular, interrompeu meu relato, mas eu vou voltar. E aí, rapidinho. Aí, eu cheguei, né, pra mulher que tava lá, outra manobrando o carro, cheguei pra outra, que é concorrente, falei, o que tem de almoço? Ela falou, frango ao molho e frango assado só. Falei, me vê um frango ao molho aí, porque o frango ao molho, como tem molho, na marmita fica melhor, né? Fica o arroz molhadinho. Aí, beleza. Aí, nisso, a outra terminou de manobrar o carro. E aí, quando ela terminou e foi atender, chegou um cara e perguntou pra ela, porque eu tava passando meu cartão, né? Aí falou, moça, o que tem? Aí eu falei, ela vai falar que é frango ao molho e frango assado, né? Só que era concorrente, entendeu? Não tinha nada a ver com a outra. Aí ela falou, eu tenho chuleta, javali ao molho madeira, aspargos, gengibre com jiló, tenho rocambole de carne, tenho churrasco grego, tenho javali ao molho madeira de novo, já falei esse, né? Tenho contrafilé com cebola roxa, tenho salmão assado com cogumelos, tenho shimeji com sushi assado. E aí, mano, ela falou umas 10 opções. Eu inventei boa parte aqui. Mas costela com mandioca, mano, um monte de coisa. E eu fiquei passando o cartão assim, aquela carinha assim, ó. E a mulher percebeu a minha carinha, ela ficou meio com a carinha assim, falou, fazer o quê, né? Apressado come frango.